Olá, pessoal. Ah, Nessa atividade, eu quero corrigir com vocês a primeira atividade do mês de abril, tá? Que eu tô fazendo esse vídeo, então, para as duas turmas de sexto ano. Pode ser tanto para o dia 14 ou 24 de abril, vai depender da turma, tá? Mas é a atividade que falava de dominó, tá? Como alguns já viram, a gente tem uma parte dessa atividade que vai gerar avaliação do mês, né? Mas eu quero que vocês saibam bem como fazer para que a atividade tenha o maior acerto possível, tá? Então a atividade começava assim. Você conhece o jogo de dominó? A partir do que aprendemos nas aulas anteriores sobre transformação do número misto em fração imprópria e transformação de fração imprópria em número misto. Complete o jogo de dominó considerando os exemplos das primeiras peças. A ponta de cada peça deve estar ligada a uma fração mista e sua fração imprópria correspondente. Aliás, deve estar ligando as duas, né? Então, observando aqui as peças que eu coloquei para vocês, tá? A primeira peça, nós temos 2 inteiros e 1 meio, que está ligado a uma fração imprópria, este é o número misto, e aqui a fração imprópria correspondente, tá? O mesmo eu quero que vocês façam nesse espaço em branco aqui, certo? Então, 10 terços equivale a qual número misto? E aí vocês vão fazer a transformação e colocar aqui. Essa que era a ideia, tá? E assim por diante. Aqui tem o 5 inteiros e 2 quartos, que é um número misto, e a gente precisa transformar em uma fração imprópria. Então percebam que durante o exercício vocês vão estar variando entre transformações de número misto para impróprio, para fração imprópria, e de fração imprópria para número misto. Vocês vão exercitar bem o que a gente aprendeu até aqui, tá? A ideia é justamente que se faça aqui. Então, precisamos fazer o cálculo para completar ali. Agora, segue então um pouquinho mais de orientação e no fim o gabarito, tá? Aqui então o exercício pedia para completar o jogo, como eu já expliquei agora, né? Então, como é que a gente pode iniciar? Primeira coisa a fazer é identificar a primeira peça a ser completada. E o número da peça anterior, se ele é um número misto ou uma fração imprópria. A gente precisa identificar, tá? Então, eu quero preencher essa peça e eu vou observar este número aqui, se ele é um número misto ou uma fração imprópria, tá? Agora, observem aqui comigo, tá? Como eu já comentei ali anteriormente, a gente tem, então, uma fração imprópria, com numerador maior do que denominador, lembrando o que é uma fração imprópria, né? Sempre que o numerador, a parte de cima da fração é maior do que a parte de baixo, a gente chama de fração imprópria, tá? Portanto, a gente precisa transformar os 10 terços em um número misto, representar a parte inteira desta fração e a parte fracionária que vai nos levar a um número misto, tá? Aqui eu centralizei mais o que a gente precisa preencher, mas é exatamente um pedaço daquele jogo de dominó que está no slide anterior, tá? Então, aqui usaremos a transformação de uma fração imprópria em um número misto, exatamente o que se pede. Aí agora, a gente vai ter que escolher. Você pode fazer, olha aqui, ó, você vai escolher como você vai fazer. Você quer fazer através do cálculo que nós aprendemos ou quer fazer através da representação geométrica, que é representando por figuras? Quem escolhe a forma de resolver é vocês, tá? Ah, eu prefiro calcular porque é mais fácil, ocupa menos espaço no caderno. Não tem problema, pode fazer pelo cálculo. Não, eu quero representando com figuras que eu entendo melhor, pode fazer. Mas eu vou querer enxergar isto, tá? Ou o cálculo
ou a representação geométrica, não é só preencher os quadrinhos, eu quero ver os cálculos depois, tá? Aqui, então, eu estou mostrando como é que faz com o cálculo, eu dei um exemplo, tá? 10 terços, seguindo a regra que foi dada, a gente efetua, então, a divisão. Aqui está a instrução, ó. Seguindo a regra dada, efetuamos a divisão do numerador pelo denominador. Quem é o numerador? É quem está em cima na fração. Quem é o denominador? É quem está embaixo. Então, eu vou fazer uma divisão de 10 dividido por 3, tá? Aqui eu montei, então, a conta. 10 dividido por 3. Quantas vezes eu consigo colocar 3 dentro de 10? Ó, 3 vezes o 3 dá 9 e ainda sobra 1, tá? Sempre que a gente está transformando uma fração imprópria em um número misto, vai ser um cálculo com resto, tá, pessoal? Tem uma divisão com resto. E é isso, esse resto que vai nos levar à parte fracionária. Observem a seguir. O resultado é a parte inteira. Eu coloquei nas mesmas cores para vocês identificarem melhor, tá? O resto é o nosso novo numerador. Exatamente como eu falei, nós precisamos desse resto para montar, então, o número misto, tá? E, por fim, o divisor continua sendo o nosso denominador, que é exatamente pelo qual a gente fez a divisão, né? O divisor foi que nos auxiliou na divisão do nosso antigo numerador, né? E aí obtemos, então, 3 inteiros. Ó, resultado é a parte inteira. 3 inteiros e 1 terço é a nossa parte fracionária. O número 1, o resto é o novo numerador, e o 3 é o nosso divisor, que virou, então, o nosso já antigo denominador, permanece, né? E ali está finalizado. Agora, observem aqui, através da representação geométrica, gente. Quando eu falo em geométrico, sempre na vida toda da matemática, geometria é as figuras, tá? Então, a representação geométrica é representar através de figuras, tá? Olha aqui comigo, ó, 10 terços. Eu estou representando 10 terços em figuras. Como é que eu fiz? 3 é o nosso denominador, que determina em quantas partes a figura foi dividida. 1, 2, 3. Só que com uma figura só, eu não represento toda essa fração. Então, eu vou fazer várias figuras divididas em 3 partes e vou contar 10 partes de todas elas. Aqui nós temos 3 partes, mais 3 partes são 6 partes, mais 3, 9, mais 1, 10. Contem comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes pintadas de 3, que era a quantidade de divisão de cada uma das figuras, tá? Então, essa é a representação geométrica de 10 terços. A partir disso, como é que eu transformo isso, então, em um número misto? Ó, aqui tem bem a explicação de que eu acabei de colocar, ó. Perceba que são 10 partes de figuras divididas, das figuras que foram divididas em 3 partes, tá? Todas as figuras estão divididas em 3 partes, e o que nos determina essas 3 partes de cada figura é o nosso denominador, tá? Então, ficamos com 3 figuras inteiras, mais uma parte de outra figura, que foi dividida também em 3 partes, ou seja, aqui, ó, uma parte dessa figura aqui representa 1 terço. Então, nós temos 1, 2, 3 inteiros, ou seja, 3 figuras inteiras, e 1 terço da quarta figura, que é só parcial, tá? Então, a gente pode dizer que 10 terços representa 3 inteiros e 1 terço. Ou, em forma de figura, a gente pode dizer 3 figuras inteiras e 1 terço da quarta figura. Mas isso, a leitura a gente faz principalmente
do número misto, né? Então, eu só estou fazendo as duas leituras porque nós estamos representando as imagens também, tá? Eu acho que em relação ao desenvolvimento, nós temos as explicações e, mais uma vez, vocês escolhem qual das duas formas. Quero fazer com a representação geométrica porque eu entendo melhor. Pode fazer. Quero fazer com a representação com cálculo. Pode fazer. A única regra que eu vou dar é: eu quero enxergar essa forma que você escolheu. Quero cálculo ou a representação com figuras. Tem que me mostrar, tá? Aqui aí tem mais uma explicação, então, de mais uma fração. O próximo passo, ele é um pouquinho diferente, na verdade, só porque a figura que antecede o espaço em branco é uma figura com um número misto. É só o contrário. Antes nós transformamos a fração imprópria em número misto, agora a gente vai transformar, então, o misto em impróprio. E vamos de novo no passo a passo, mais uma vez. Quero preencher, então, o espaço em branco desta peça, que é exatamente a peça seguinte do dominó, que antecede, então, nós temos os 5 inteiros e 2 quartos, que é o nosso número misto, e eu preciso transformar isso em uma fração imprópria. Como é que eu vou fazer isso? Aqui, então, pede exatamente o que eu estava falando, transformação de um número misto em imprópria, e, mais uma vez, a gente pode escolher como é que a gente vai fazer. Quero através do cálculo. Posso fazer. Quero através da representação de figuras, a representação geométrica. Posso fazer. Vocês escolhem, não precisa fazer das duas formas. Quando estiver no exercício represente geometricamente, aí vocês precisam fazer por figuras. Quando estiver no exercício represente o cálculo, tem que fazer o cálculo. Mas se não pede qual a forma, vocês escolhem, tá? Então, aqui, através do cálculo, estaremos representando, então, a transformação de um número misto em uma fração imprópria. Como é que eu vou fazer isso? Aí, seguindo a regra, tá? Seguindo a regra aqui, então, multiplicamos o denominador pela parte inteira do número misto e somamos ao numerador da parte fracionária. Observem aqui, nós tínhamos um número misto, 5 inteiros e 2 quartos. O que eu vou fazer? O 5 é a parte inteira, 2 quartos é a parte fracionária. Por regra, eu vou pegar 4, multiplicar, esse é um vezes, né? Por 5. Quanto é que vai dar 4 vezes 5? 20. E esse resultado, 20, eu vou somar com o 2, que era o nosso antigo numerador. E nós vamos ter, então, como resposta... Aqui eu montei o cálculo certinho, ó. E aqui, então, está a resposta, ó. 20 mais 2... O denominador, ele permanece, ele não muda. O que vai alterar é só a parte inteira e a parte do numerador, tá? Aqui, observando, então, que ele permanece, tá? E aqui, então, como é que vai ficar? 20 mais 2 é 22. E o denominador permanece 22 quartos. Então, 5 inteiros e 2 quartos é a mesma coisa que 22 quartos. Aqui representado como número misto e aqui, então, como fração imprópria, que é o que a gente queria chegar com essa transformação. E, por fim, então, a representação geométrica dessa transformação. 5 inteiros e 2 quartos. A gente representa geometricamente através de figuras. As figuras, lembrando, gente, elas são variáveis. Vocês fazem as figuras que vocês acharem melhor. Mas lembrando que sempre que eu escolher, indiferente da figura, eu quero... não quero um retângulo, eu quero um círculo. Ok, mas todas as partes precisam estar divididas em partes iguais. Todas as partes precisam ser iguais, tá? Não pode fazer um quadrado e um retângulo, cada parte, não dá. Tem que ser igual, como está aqui, é a sugestão de formato da figura,
tá? Então, aqui representando 5 inteiros e 2 quartos, percebam que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 figuras, todas elas divididas em 4 partes, que o meu denominador representa, e a última figura, ela é representada, então, com 2 partes das 4 que nós temos, tá? Essa é a representação, então, deste número misto. São 5 figuras inteiras e 2 partes da outra figura que foi dividida em 4, certo? Assim, se somarmos todas as partes pintadas, contar aqui, ó, todas elas, cada uma delas, totalizam 22 partes da figura, de figuras que foram divididas em 4. E aí resulta a nossa fração mista. Aliás, aqui está, na verdade, a nossa fração imprópria, tá? Corrigindo, 22 quartos fica, tá? Então, isso aqui é uma fração, é uma fração imprópria, tá? 5 inteiros e 2 quartos equivalem a 22 quartos, certo, pessoal? Acho que dessa atividade seria isso. E aqui na última parte, então, nós temos o gabarito de todos para vocês conferirem, dentro do que foi orientado na resolução, que vocês tenham chegado a esses resultados, tá? Confiram se está tudo correto, por favor. E, a partir disso, vocês confiram o dominó que vocês criaram, que eu pedi para criar, é a continuidade dessa questão, né? Criar o dominó com mais 10 peças, e essa parte do dominó com 10 peças que vocês criaram, ela vai gerar nota para o nosso trimestre, tá? Importante vocês terem bastante atenção nisso. Ficou dúvida? Me perguntem, que eu tento esclarecer, mas eu acho que aqui está bem explicadinho, tá? Um abraço, então, para todos. E por hoje é isso aí.